Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Queria agradecer muito o convite aqui da Escola da Cidade, os amigos que sempre buscaram fazer essa aproximação do pensamento acadêmico com o pensamento que é construído nas ruas, né, que é construído nas lutas dos movimentos populares. Eu acho que isso é uma expressão moderna de uma educação que enriquece, que dá mais ingredientes para a nossa atuação concreta. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou, como o Gustavo disse, um militante do movimento de moradia, acima de qualquer coisa, né? Eu comecei a minha militância como coordenador de um movimento de bairro, né, no distrito de Cidade Tiradentes, no extremo da Zona Leste de São Paulo, no começo dos anos 90. E comecei por conta de uma atuação pastoral, uma atuação na Igreja Católica, mas uma atuação preocupada com a transformação da sociedade. Então, a gente, na década de 90, e ainda hoje, nas periferias, vivia um cenário de guerra não declarada. A periferia de São Paulo reunia todo tipo de carência, e ainda reúne em parte, embora tenha se transformado muito nesses 30 anos, mas todo tipo de carência que no mundo já tinha superado há mais de século, e que em São Paulo ainda encontra alguns lugares que ainda não foi superada, como, por exemplo, falta de acesso ao saneamento, né, falta de acesso à educação pública de qualidade, falta de acesso à saúde, né, e falta de acesso à moradia. Então, uma série de carências que geraram um cenário que tinha um subproduto importante, que até hoje a gente conhece, que é o problema da violência. Então, a partir de uma série de carências, a solução dessas carências passava por uma série de enfrentamentos e pela superação de uma série de conflitos, né? Inclusive o conflito entre o Estado de Direito e o crime organizado, e a luta por viver na cidade a luta para viver na cidade com qualidade de vida e com segurança. Bom, eu sou subproduto aí do processo de construção de cidades que optou pelo planejamento centralizado e pela reprodução do chamado modelo BNH. O que era o modelo BNH? Durante a ditadura militar, um aspecto da ditadura militar é a centralização das decisões políticas no governo central e a eliminação das lideranças locais. Então, o governo central é que formulava as principais políticas, que elaborava planos nacionais e que aplicava isso a partir de uma formulação de gabinete sem nenhuma participação social. No ponto de vista, isso aí você tem como exemplo o Plano Nacional de Saneamento, chamado Planasa, e os planos de habitação e a política de habitação do BNH, que gerou a construção de grandes conjuntos habitacionais. E vocês já devem ter estudado, ou ainda vão passar por isso de alguma forma no curso, mas basicamente o padrão do BNH construiu grandes conjuntos habitacionais. Cidade de Tiradentes é o maior complexo de conjuntos habitacionais aqui do Brasil. E esses conjuntos habitacionais, normalmente localizados no extremo da periferia, e os chamados conjuntos dormitório. Então, eles foram feitos só para as pessoas dormirem. As pessoas tinham que se deslocar 2 horas lá para vir para o trabalho, para vir, trabalhavam 2 horas para voltar. Então, em geral, não tinha escola, em geral não tinha lazer, em geral não tinha convivência. Era simplesmente um depósito de gente. Imaginem vocês, o distrito de Cidade Tiradentes ele tem 15 km², né, e tem 40 mil unidades habitacionais construídas. Então, é um grande conjunto de unidades habitacionais completamente afastado, segregado da cidade. É uma outra, a gente diz lá na Cidade Tiradentes que Cidade Tiradentes é uma outra cidade. E, aliás, é realmente maior do que muitas cidades do país. Quantas cidades do país vão ter essa população? Se somar 40 mil unidades vezes 4, 200 mil habitantes, hoje tem um pouco mais, poucas cidades do país têm essa quantidade de pessoas vivendo no mesmo espaço. Então é dessa luta que eu fui percebendo essa realidade e a injustiça. Está tudo bem com o som aí? Vocês estão ouvindo? A partir dessa realidade que a gente começou a perceber que precisava se juntar. Que não adiantava a gente ficar reclamando, constatando esses problemas, e tendo soluções pontuais. Então, eu
participei de lutas, desde a luta para colocar água numa rua, a colocar luz numa viela, de lutas bastante pontuais, que foi o começo da minha militância, mas esse estágio, vamos dizer assim, nessas lutas pontuais, foram insumo para eu ver que a gente precisava fazer uma luta mais ampla. Né? Uma luta para a transformação não só da rua, não só da viela, mas uma luta para a transformação da cidade e da sociedade. Os anos 90 são bem uma época em que, do ponto de vista da luta pela terra, você estava superando um ciclo de grandes ocupações de terra, em que a preocupação central dos movimentos era a obtenção da terra. Então, por isso que desse período vem os movimentos sem terra. Eu participo, como o Gustavo disse, de um movimento que chama Movimento dos Trabalhadores Sem Terra da Zona Leste. Não era sem teto. Por que não era sem teto? Porque as pessoas tinham uma dimensão de que se tivesse terra, o problema estava resolvido. O poder público desapropria a terra, o pessoal vai lá, cada um constrói a sua casa, e a partir daí você vai ter uma vida plena na cidade. É a concepção básica, né, que fez surgir o movimento de moradia. Mas, no final dos anos 80, a partir de grandes ocupações, tem algumas ocupações históricas, tem bastante material disponível sobre isso. Eu gosto sempre de falar de um documentário que chama Há de Existir, Lugar, Ocupações na Zona Leste, que ele mostra esse processo das ocupações e mostra também o processo de amadurecimento das lideranças, que vão começando a perceber que só a terra não é suficiente para resolver a vida. Porque junto com, a partir do momento que você autoconstrói, você tem outras demandas, outras necessidades. Então, o movimento que atuava de forma quase que espontânea, se juntava nos salões de igreja e falava, vamos ocupar uma terra, passou a procurar o apoio de outros setores da sociedade para encorpar essa luta. E aí uma contribuição muito importante, não só da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, que já vinha lá desde os anos 70, 60, 70, mas a contribuição da universidade, ou seja, ou pelo menos das pessoas na universidade que tinham esse mesmo sentimento, essa mesma vontade de mudar as coisas. Ou seja, que queriam construir uma sociedade diferente, mais justa e mais participativa. Então, se eu falei que a ditadura centralizou o poder, centralizou as decisões, isso provocou uma profunda reação dos setores acadêmicos, dos estudantes, dos professores, no sentido de descentralizar o poder. Ou seja, nós queremos o movimento popular com a sua bandeira de queremos construir o poder popular, e muitos profissionais, tanto na administração pública como nas universidades, querendo democratizar o saber, no melhor estilo do Paulo Freire, na melhor concepção de que a gente precisava também democratizar o conhecimento e que essa democratização do conhecimento, inclusive, ia gerar uma cidade de melhor qualidade. Então, essa é a essência do surgimento dos movimentos de moradia que juntaram a luta nas ruas, acho que hoje é chamada ação direta, com a construção de propostas, de programas, de projetos inovadores. Para vocês terem uma ideia, a partir do esforço lá da Faculdade de Belas Artes, foram feitos os primeiros projetos de mutirão e autogestão no começo dos anos 80, evoluíram e ganharam escala no final dos anos 80 no governo da Luiza Erundina, e foram projetos reconhecidos e premiados internacionalmente, inclusive projetos que foram referência na Conferência da ONU, no começo da década de 90, o Habitat 2, como modelos a serem seguidos, no sentido de juntar o saber popular com o saber científico, o saber técnico, e produzir uma cidade, ou produzir moradias e produzir uma cidade melhor. Então, a gente sai da luta da casa, a gente começa a sair da luta pela casa para entrar na luta pela cidade. E constrói, num movimento internacional, uma coisa chamada Movimento em Defesa do Direito à Cidade. Ou seja, a cidade é o lugar onde as expressões precisam ter liberdade para se desenvolver. Elas precisam ser reconhecidas como diversas, e a cidade é o melhor espaço para poder expressar essa diversidade, para fazer inclusão social, enfim, para poder garantir uma qualidade de vida digna para todo mundo. Essa é a origem, vamos dizer assim, do que a gente hoje conhece como movimento sem teto. Com essa ideia de direito à cidade, a gente também começa a desenvolver a noção de que a gente tem direito aos melhores espaços da cidade.
Vocês já passaram, vão passar pelo estudo da cidade e vão descobrir, vão constatar que os melhores espaços da cidade foram feitos a partir da iniciativa pública, mas concentrados para atender um público específico da cidade. Os grandes investimentos ao longo de um século, do século passado inteiro, foram concentrados nas áreas do entorno do centro da cidade e a partir da expansão focada no automóvel. Então, isso acabou atingindo. Você tinha uma cidade onde tinha toda a infraestrutura disponível e uma grande parte da cidade absolutamente abandonada, que não tinha nenhuma perspectiva. Então, era necessário conquistar essa cidade já estruturada, com acesso aos bens que a cidade produz. Se a gente pensar onde estão os cinemas da cidade, onde estão as bibliotecas da cidade, onde estão esses bens, a gente vai perceber que eles não estão na periferia, em geral. Estão na região central e no quadrante sudoeste da cidade. Então, na década de 90, nós dissemos, olha, talvez, para além de fazer as ocupações, as grandes ocupações na periferia, nós tenhamos que fazer as ocupações das áreas vazias da cidade. Então, na década de 90, essa expressão de luta começa a ocupar os prédios vazios da cidade. Tem um dado no começo dos anos 2000 que diz o seguinte, enquanto a gente tem um déficit habitacional, a quantidade de pessoas sem moradia, de cerca de 400 mil famílias, você tem aqui na cidade de São Paulo cerca de 450 mil imóveis que estão vazios. Então, se você quisesse fazer uma reforma urbana, você não precisaria construir nenhuma nova unidade. Bastaria você dar função social, dar utilidade para as unidades que estão vazias no centro da cidade, fruto de vários processos, como o processo de deslocamento do mercado. Uma hora o mercado está no centro velho, daqui a pouco ele vai lá para a região da Faria Lima, e ele vai abandonando os lugares por onde ele passa, e esses lugares vão ficando degradados. Então, vamos ocupar esses espaços como uma forma de reequilibrar o desenvolvimento da cidade. Então, os anos 90 são os anos das ocupações, a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, os anos das ocupações das áreas vazias da cidade. A gente tem vários exemplos simbólicos dessas ocupações, que são ocupações para denunciar que esses espaços da cidade não cumprem a função social e que esses espaços da cidade precisam ser democratizados. Aí a gente tem uma série de exemplos que até hoje são referências para quem quer uma cidade mais democrática. Recentemente teve o filme, era o Hotel Cambridge, que é mais uma demonstração, mais um alerta para essa questão, que ainda é uma questão presente. A nossa cidade continua sendo uma cidade que distribui desigualmente as oportunidades e a infraestrutura da cidade. Então o movimento foi amadurecendo e foi crescendo para além das grandes cidades onde ele surgiu. O movimento de moradia surgiu basicamente em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, no ABC, em cidades como Campinas, na região de Belo Horizonte, no entorno de Belo Horizonte, em Ipatinga, que é uma cidade do norte de Minas. Essa configuração vai ganhando outros espaços, e hoje o movimento de moradia está presente em pelo menos 20 e poucos estados, 22 estados da nação, com esse método de organização, com essa plataforma, que é uma plataforma de garantia de direitos, ou seja, que a cidade é para todos, e que os bens que são produzidos na cidade devem ser divididos de forma equitativa. É uma luta que não é fácil, porque a gente tem uma cultura da propriedade super atrasada no Brasil. A cultura de propriedade que a gente tem no Brasil é a cultura do século XVIII, XIX, a propriedade como fim, uma propriedade que não é um meio para melhorar ou para viver bem, a propriedade como um fim, como um ativo econômico para ampliar o patrimônio, e não como um meio de viver bem na cidade. Essa concepção já foi superada no mundo inteiro, pelo menos no mundo desenvolvido. E no Brasil e nas nossas grandes cidades ainda não foi superada. Nossa visão ainda é bastante patrimonialista, no sentido de que a propriedade é para ser usufruída sem limite, de forma absolutamente individualista, sem qualquer compromisso com o restante da sociedade. Então, mexer nesses valores, fazer essa disputa, é certamente o desafio mais importante hoje dos democratas, das pessoas que lutam por democracia no Brasil, seja do movimento popular, seja da academia, seja como profissionais. A gente precisa chamar atenção para a necessidade de fazer o século XXI chegar
nessa questão da propriedade e na questão das oportunidades que a cidade promove. E aí, juntando as nossas estratégias de denúncia, como a ocupação, com as estratégias de formulação de políticas públicas. É também bastante interessante analisar como essas lutas das ruas foram sendo incorporadas na legislação. Em 1988, na Constituição, houve um grande movimento social para fazer a chamada Emenda Popular da Reforma Urbana, que com mais de 130 mil assinaturas, garantiu a inclusão na Constituição do chamado direito à cidade, e um capítulo sobre o político urbano na cidade. Então, lá, o artigo 182, o artigo 183, vai falar pela primeira vez nas Constituições brasileiras que as cidades têm que ter uma função social. E que quem dá função social para a cidade são os planos diretores da cidade. Esses instrumentos, planos diretores, por exemplo, já existem historicamente. O de São Paulo, o primeiro plano, é de 72. Mas jamais com esse viés distributivo. Os planos sempre foram instrumentos técnicos que priorizavam o planejamento de alguns pedaços da cidade, os pedaços dos mais ricos, e ignoravam a cidade como um todo. Então, a partir dessas diretrizes da Constituição de 88, isso não é pouca coisa, os planos diretores eles precisam ter uma concepção de cumprimento do direito à cidade e de cumprimento da função social da propriedade, que é um conceito, não é um conceito socialista, é um conceito liberal, mas de que a propriedade tem que circular, ela não pode ficar apropriada e aproveitada exclusivamente. Então, a função social da propriedade, que é um conceito que sempre vem junto com o conceito de função social da cidade, diz o seguinte, você precisa usufruir o máximo da sua propriedade, mas sem se esquecer que ela está inserida num contexto, que você também tem obrigações para com a cidade. Você deve usar e permitir que os demais usem, sob pena de radicalizar as desigualdades da cidade. Então, um outro aspecto da luta institucional do movimento foi transformar em lei aquilo que eram os valores que a gente defende, ou seja, para dar continuidade. Nenhum movimento vai sobreviver se viver só de demanda, de reivindicação, e de conquistas pontuais. Hoje nós conseguimos uma casa, hoje nós conseguimos um projeto. Nós vamos ter continuidade nessas políticas para poder garantir, de fato, a superação dos problemas. Senão é um projeto piloto, é um modelo, é uma experiência que, na verdade, serve mais ao nosso interesse pessoal do que a efetiva transformação da cidade. Então, quando o movimento diz, precisamos fazer mudanças nas leis, o que nós estamos dizendo é o seguinte, precisamos dar estabilidade para essas políticas, precisamos dar efetividade, precisamos dar escala. Isso não pode ser uma coisa que fique limitada a um pequeno grupo. Toda a sociedade tem que ter acesso a essas possibilidades. Estou dizendo isso para dizer que eu acho absolutamente falsa aquela ideia de que ou o movimento faz luta popular, ou o movimento faz lei, participa da institucionalidade. Isso é falso. Qualquer movimento que se pretenda sério, faz as duas coisas, com a intensidade necessária. Tem momentos que você radicaliza na ação direta, e você tenta chamar a atenção da sociedade para aquele problema, para ter apoio social para suas bandeiras. E tem momentos que você precisa transformar esse apoio social em políticas públicas efetivas para que as pessoas também possam desenvolver projetos com segurança. Vocês que são da área de arquitetura vão compreender que não são processos simples. Você não faz uma casa de uma hora para outra. Chega lá, eu quero fazer uma casa e daqui 2 horas ela está pronta. São processos longos. E para que esses processos possam ter estabilidade, é preciso combinar essas duas coisas. Outra coisa que foi importante que o movimento conquistou ao longo desses anos todos foi a ideia de participação na decisão das políticas públicas. E não só na decisão de políticas públicas, porque a participação na decisão de políticas públicas é um conceito já bastante incorporado, pelo menos teoricamente, nas políticas de saúde, na política de assistência social, nas políticas sociais de uma forma geral. Até mais desenvolvidos nessas políticas sociais do que nas políticas urbanas. Mas é um conceito que hoje dificilmente você vê um gestor, por exemplo, dizendo que vai acabar com a participação na política. Ele pode querer maquiar essa participação, pode querer se apropriar, cooptar as lideranças, mas dificilmente alguém vai dizer que é contra a participação popular. Mas a participação que o movimento fala, ela é um pouquinho mais radical, porque ela não fala só em participação na formulação de políticas públicas, ela fala também da participação na execução de políticas públicas.
Ou seja, acompanhar todo o processo. De que adianta você construir uma política, colocar na lei, fazer um programa e depois deixar a operação na mão de tecnocratas que vão substituir o interesse público, muitas vezes por interesse particular. Então, é preciso também acompanhar a execução para dar o tom de como essa política vai ser feita, para que o benefício da coletividade seja garantido. Então, a ideia de autogestão, ela parte muito desse conceito de que a participação também se dá na execução de políticas públicas, até como um contraponto à produção tradicional do Estado. Eu falei aqui do modelo BNH. Quem aqui já foi num conjunto habitacional da Coab ou do CDHU? Levanta a mão, faz favor. Eu recomendo a quem não foi que vá, ou converse com alguém que foi, para ver o que esse modelo representa em termos de produção habitacional absolutamente desqualificada. Em produção habitacional, com as técnicas de construção mais atrasadas, com os piores materiais, com o desperdício de dinheiro público, com nenhum respeito à questão ambiental. Se você olhar as fotos de formação dos conjuntos, Cidade Tiradentes, Coab 1, Itaquera, você vai ver a terra arrasada que foi a construção desses conjuntos, a destruição das nascentes, a destruição da Mata Atlântica, ou seja, nenhum compromisso socioambiental ou qualquer compromisso com uma produção de qualidade. Então, a produção dos movimentos ela se opõe a isso. Procura juntar essas dimensões, a dimensão da produção da habitação com a dimensão ambiental, com a dimensão cultural. Não tem, eu acho muito bonito você olhar um canteiro de um processo autogestionário, e aí tem mais uma dica, que é um documentário que chama Capacetes Coloridos, que está aí no YouTube, nessas plataformas, que compara a construção da USP Leste com a construção de um mutirão. Para ver a riqueza que é a troca de saberes, a diferença que é um canteiro de obras conduzido de forma absolutamente tradicional, com um canteiro de obras em que a troca de saberes entre as pessoas que vão morar, com os técnicos. A possibilidade de troca de conhecimentos, de enriquecimento conjunto. Primeiro, nos movimentos de moradia, cerca de 80% dos participantes são mulheres. Isso traz para os projetos uma preocupação, que é a preocupação de que os projetos sejam adequados às necessidades das famílias. E não o contrário, não as famílias se adequarem ao projeto. No padrão BNH, não importa se você tem uma família com 2 filhos, com 3 filhos ou com 15 filhos. Você vai morar num conjunto que vai ter uma metragem X, que vai ter uma configuração Y. Nos processos autogestionários, a partir das necessidades das pessoas, é possível adequar várias tipologias para procurar adequar a unidade mais à necessidade das pessoas. E isso é troca de conhecimento. Ou seja, se alguém ficar num escritório isolado, não vai pensar em detalhes que quem vai usar pensa quando olha para aquele mesmo produto. Então, a troca de experiência, a troca de saberes é uma riqueza muito grande que se obtém na construção do processo autogestionário. Segundo, a emancipação, ou seja, as pessoas saírem daquela posição passiva de demanda, de dependentes de políticas públicas e se colocarem como sujeitos ativos na relação com o Estado, na relação com fornecedores, na relação com a vizinhança, enfim. É a ideia de cidadania. Tinha um companheiro do início do movimento de moradia que ele falava, olha, o papel do movimento de moradia não é só construir casa, é construir também as pessoas que vão viver nessa casa, que tem que ser pessoas diferentes, tem que ser pessoas mais altivas, pessoas que vão chegar no poder público e fazer a cobrança do jeito certo, que vão ter a firmeza de garantir que os seus direitos sejam respeitados. E esses processos coletivos também se servem a isso, porque as pessoas vão aprendendo, primeiro, como funciona o Estado, o papel de cada um, como é que funciona a demagogia, como é que funciona o clientelismo, esses conceitos que a gente, às vezes, fica lendo livros enormes para poder entender o que são. Na luta, você aprende no dia a dia, quando você vai num órgão público e o cara bate a porta na sua cara e fala, olha, só vou te atender se você apoiar o vereador tal, ou só vou te atender se você votar no partido qual. Então, o processo de cidadania, de emancipação, de autonomia das pessoas é também muito significativo. Se você conversar com uma pessoa antes do início de um processo de autogestão e depois no final, certamente, para a maioria das pessoas, esse processo mexeu com a cabeça dela, e fez ela ver coisas que ela não via antes daquilo e que o processo coletivo permanece.
favorece. Então, para os movimentos populares, além da luta do direito à cidade, essa luta pela autogestão também é uma luta importante. Ou seja, nós não queremos só que o Estado produza habitação e o Estado forneça habitação, porque a gente já conhece o padrão que o Estado costuma fazer isso, e a gente quer superar esse padrão. Não é só no tamanho da unidade, é no processo participativo. O processo participativo de produção autogestionária envolve as famílias, envolve arquitetos, envolve engenheiros, envolve biólogos, envolve advogados, envolve contador, envolve assistente social, sociólogo, ou seja, é um processo interdisciplinar, e que permite, inclusive, se inserir de uma forma diferente na economia local. A gente tem experiências, Gustavo foi bastante ativo nisso, da formação de bancos comunitários vinculados a projetos autogestionários. Então, tem um banco, por exemplo, que chama Banco Freire, uma homenagem ao Paulo Freire, em que as pessoas, além de construir a moradia, também começaram a interferir na economia local, gerando uma moeda que era aceita no comércio local e que permitia que as pessoas consumissem ali na própria região onde elas estavam. Então, ainda que pequeno, de pequena escala, etc., mas já é uma tentativa de associar a autogestão na produção habitacional com a economia solidária. Ou seja, a cidade que o movimento de moradia quer, ela é uma sociedade onde a economia é mais horizontal, onde o pequeno produtor, o pequeno comércio vai ser estimulado, onde a escala de relação das pessoas é mais próxima, para que a gente, inclusive, possa ter mais desenvolvimento econômico nos bairros da periferia. A diferença entre a escala econômica da região central com as das periferias é muito grande. É uma coisa absolutamente vergonhosa. Então, a gente precisa gerar emprego, inclusive, nas periferias. A gente precisa ter gente morando no centro, por isso a ocupação dos prédios, e a gente precisa ter trabalho na periferia, porque também só as áreas centrais não vão ser suficientes para resolver o problema do déficit habitacional da cidade, que ele é muito maior do que isso. Então, uma economia solidária, uma economia participativa, também pode ser uma decorrência desses processos. Então, hoje é comum ver nos processos autogestionários que a luta não termina só com a construção da casa. Você vai ter lá projetos com criança, vai ter projetos com adolescente, vai ter outros projetos que vão tentando fazer ali a vida melhor naquele lugar e criando uma identidade, ou reforçando uma identidade também periférica muito importante. Se nos anos 70, nos anos 80, a periferia era o significado de tudo que era precário, de tudo que era difícil, hoje tem uma identidade periférica muito importante. Os jovens se sentem parte da periferia e valorizam isso como um critério de identidade. As pessoas, muitas vezes, nem querem sair do lugar onde vivem, porque foi ali que ela estabeleceu suas relações familiares, suas relações pessoais, suas amizades, é ali que o cara joga bola, é ali que as pessoas desenvolvem a sua vida. Então, os processos eles estão muito mais no sentido de qualificar a periferia, do que de ficar removendo as pessoas de um lado para outro, como era o histórico da política de habitação dos anos 80, dos anos 70 dos anos 80. Então, acho que são uma série de elementos que fazem com que a gente tenha essa ideia utópica de transformar a cidade de baixo para cima. Transformar a cidade não a partir de um projeto político pensado na academia, e que socialize a felicidade para todos, mas um projeto pensado também de baixo para cima, em que as pessoas sejam protagonistas. O Olívio Dutra, que foi ministro das Cidades, usava muito essa expressão para dizer: os pobres, os trabalhadores, não são demanda das políticas públicas, não são atores passivos, eles são protagonistas da solução. E a gente tem que ter a simplicidade, a humildade de entender que, muitas vezes, do saber popular, a gente vai encontrar soluções mais baratas, mais criativas para os problemas estratégicos que a gente tem que enfrentar na cidade. E hoje, a gente, depois desses 30 anos de caminhada, a gente então fez um esforço grande como movimento de moradia de levar essas premissas dos nossos movimentos aqui para outras regiões do país, reconhecendo que o país é um país muito diverso, então em cada lugar esses valores que eu falei, eles vão ter um grau de desenvolvimento, não é assim em todo lugar, nem mesmo na cidade de São Paulo, e quanto mais fora de São Paulo, cada lugar incorporou uma parte desses valores, mas construiu diversas frentes
que procuram ter uma bandeira de reforma urbana mais renovada, né, que procuram fazer a renovação da cidade a partir desses conceitos, desses valores. O momento que a gente vive hoje, em primeiro lugar, permite a gente olhar e ver que a luta foi muito bem sucedida. Como o Gustavo disse, a gente já, só aqui na cidade de São Paulo, construiu mais ou menos umas 50 mil moradias. É pouco, é muito menos do que a gente precisa para resolver o problema do déficit, mas se você olhar a produção pública, ela também não é muito maior que isso. A Coab de São Paulo produziu um pouco mais que 100 mil unidades. O CDHU também produziu alguma coisa perto de 50 mil unidades na região metropolitana de São Paulo. Então, você, de forma autônoma, ter uma produção com essa escala, não dá mais para tratar isso como se fosse uma exceção da política pública, como se fosse uma coisa simbólica. Os processos acionários são processos importantes para a produção habitacional das cidades. Então, a gente tem, ao longo desses 30 anos, uma série de conquistas que a gente precisa celebrar. E que saíram de uma construção horizontal, lá nos anos 80, dos sobradinhos, para hoje construções verticalizadas, com elevador. A gente fala essas coisas que parecem simples, mas imaginem vocês que o grosso da produção habitacional brasileira são aquelas unidades com 5 andares, 5 pavimentos. Então, 5 pavimentos é ótimo. Assim, quem disse que é ótimo? Porque imagine você passar, depois de 40, 50, 60 anos, subindo 4, 5 lances de escada, com sacola, com peso, a sua vida toda, não ter outra alternativa. Você, com chuva, com sol, você tem que se submeter àquilo, com as dificuldades de mobilidade, com a idade, etc. Então, um esforço que o Movimento de Moradia fez nesses últimos anos foi de mudar essa concepção de habitação popular, fazendo um uso mais intensivo da terra, fazendo um uso mais inteligente da terra. Então, hoje você tem projetos que verticalizaram, que incorporaram o elevador e que estão trazendo a habitação popular para um padrão muito parecido com qualquer outro tipo de habitação. Ou seja, não é a questão financeira que deve definir como é que eu devo morar, mas sim as minhas necessidades, as necessidades como seres humanos. A gente começou lá nos anos 80, 90 com construção térrea e hoje tem alguns conjuntos que têm 15 pavimentos, 17 pavimentos. Claro que isso vinculado a regiões que têm infraestrutura, que têm condição de receber esse tipo essa quantidade de população. São avanços que, inclusive, estão quebrando paradigmas da política pública tradicional. Eu lembro que uma vez a gente foi na Coab discutir isso, quando a gente estava começando um conjunto que chama Florestan Fernandes, falar que a gente ia colocar elevador nos prédios. Aí a técnica que estava lá falou o seguinte: não, nós vamos... Eu fui agora na Espanha conhecer uma experiência de elevador anti-vandalismo. Porque, obviamente, pobre e vândalo são coisas parecidas. E lá na experiência da Espanha funciona muito bem, porque o elevador é blindado, porque isso, porque aquilo. Efetivamente, a Coab, que ela representava, não fez nenhuma experiência com elevador, nem com elevador comum, nem com elevador anti-vandalismo. Mas o movimento popular fez. Fez e demonstrou que é possível. E que isso não é nenhuma panaceia. É só a gente tratar as pessoas como iguais, para tratar as pessoas como cidadãos. Se vocês forem conhecer uma experiência, que é a urbanização lá do Jardim Edith, essa foi feita pelo poder público, vocês vão ver que as pessoas estão lá 10 anos usando o elevador normalmente e não vandalizaram absolutamente nada. O vândalo é aquele que avança sobre as contas públicas, é aquele que produz com péssima qualidade. O povo trabalhador, o que ele quer é dignidade, o que ele quer é viver bem como todo mundo, não é um ser humano à parte, diferente dos demais. Então, mexer com esses paradigmas, por mais simples que sejam, faz com que a gente também melhore a qualidade das políticas públicas, faz com que a gente traga as políticas públicas para mais perto das pessoas. Então, essa é um pouco a concepção que a gente tem de cidade. A cidade, em primeiro lugar, não pode, a cidade de São Paulo, especialmente, que a gente está aqui em São Paulo, a gente precisa romper com o paradigma da ditadura militar e com o paradigma do carro como centro do desenvolvimento da cidade. Esse foi o paradigma que ditou o desenvolvimento da cidade até hoje. E que vira e mexe a gente vê ele voltando. Assim, quando precisamos aumentar a velocidade das marginais, precisamos fazer túnel, precisamos fazer isso, que é o velho paradigma do automóvel como centro da existência da cidade. Isso já se demonstrou absolutamente destruidor do meio ambiente, já se mostrou absolutamente destruidor da própria mobilidade. A cidade que não pode parar, nesse modelo, parou.
né? É uma cidade com altíssimos índices de congestionamento, com uma qualidade de vida péssima, com as pessoas fugindo para viver em condomínios fechados no melhor estilo modelo feudal, né? Então, a gente precisa superar esse modelo para um modelo que as pessoas possam andar na rua, né? Um modelo que as pessoas possam usar o espaço público, num modelo em que a gente tenha a luz, que a gente tenha a convivência, que a gente tenha a diversidade, né? A gente tenha convívio das pessoas, respeito pelas pessoas, independente da sua condição financeira. Né? A gente precisa de uma cidade em que as pessoas tenham acesso a todos os bens, inclusive os bens imateriais que a cidade produz, né? Inclusive o acesso à tecnologia que a cidade produz. Né? A participação também, ao longo desses últimos 30 anos, ela pode ir mudando de formato, né? De forma. Né? Então, ao invés daquelas assembleias, aquelas reuniões, né? A gente pode ter uma combinação das duas coisas. As assembleias e reuniões são importantes para as pessoas olharem no olho um da outra e fazer as pactuações, né? Porque a gente nem sempre tem um jogo de ganha-ganha. Muitas vezes você tem interesses contraditórios, né, conflitantes, antagônicos, e é no espaço público, olhando no olho um do outro, que você consegue fazer pactuações. E todo mundo amadurece no sentido dessas pactuações. Então, esses espaços de participação, ditos tradicionais, eles são importantes para permitir essa convivência. Mas a isso a gente pode, por exemplo, acrescentar a participação feita pelos mecanismos digitais, né? A participação via internet, né? Em que as pessoas podem conciliar a vida que elas têm de trabalho, de estudo, com o interesse pela cidade. Agora, a gente tem nesses últimos anos, um grande avanço na possibilidade dessa participação digital. Mas a gente também tem que refletir sobre as limitações delas. Uma dessas limitações é que as pessoas mais pobres têm muito mais dificuldade de acessar essas plataformas do que as pessoas que estão em melhor condição de vida. Então, nós vamos democratizar o acesso também a esses instrumentos, para permitir que as pessoas possam usufruir disso, né? Ou seja, as experiências de inclusão digital na periferia, de telecentros, de Wi-Fi nas praças, elas são importantes para poder fazer com que as pessoas possam participar em igualdade de condição com quem já tem acesso a esses bens, a esses serviços que são disponibilizados. Então, a cidade que a gente sonha, o Gustavo me pediu para falar um pouco disso, né? É uma cidade que efetivamente garanta condições de igualdade para todas as pessoas que nela vivem, que a gente supere esses marcos do liberalismo do século XIX para uma ideia de uma sociedade mais plural, né, e mais equitativa, mais justa. Né, uma cidade onde a propriedade não seja o centro, que o carro não seja o centro, que o individualismo não seja o centro. Uma sociedade em que o centro seja uma convivência mais sadia entre as pessoas, ainda que preservando as suas diferenças. Né? Quer dizer, ninguém precisa ser igual para conviver. A gente pode ter diferenças, a gente pode pensar diferente, a gente pode agir diferente, mas a gente tem que respeitar o espaço de todos, respeitar o espaço do outro, conviver com o outro. Esses são os desafios do movimento de moradia. Desafios que estão ameaçados, porque nesses últimos períodos, o que a gente tem é uma retirada de direitos, né? Ou seja, um avanço sobre os poucos direitos que a gente conquistou ao longo desses últimos 30, 40 anos. A Constituição de 88, embora seja uma Constituição bastante insuficiente, mas ela representou um pacto da sociedade brasileira no sentido, vamos dizer assim, de uma sociedade social-democrata. Nós queremos uma sociedade mais justa e democrática, está escrito lá na Constituição. Na medida em que eu vou desmontar, e aí para isso ela pensou uma série de instrumentos, uma série de sistemas. Sistema de seguridade social, direitos trabalhistas, direitos sociais de forma mais geral. A gente não implantou esses direitos. Em algumas áreas se avançou mais, em outras áreas se avançou menos, mas efetivamente esses direitos não foram implementados ainda no país. E aí, antes de implementar esses direitos, a gente agora quer cortar esses direitos. Né? Ou seja, em nome do equilíbrio financeiro, a gente quer, então, banir direitos que muitas vezes nem chegaram nas pessoas. Para os movimentos, isso é terrível, porque se a sociedade inteira perde com isso, os mais pobres perdem muito mais. O Movimento Nossa São Paulo fez um estudo, por exemplo, para mostrar qual é a expectativa de vida na periferia de São Paulo. E em muitos distritos da cidade de São Paulo, a expectativa de vida é inferior a 55 anos. Se a expectativa de vida é inferior a 55 anos, a média, o que vai acontecer se eu estabelecer uma idade mínima de 65 para a Previdência Social? Um grande contingente de pessoas sequer vai chegar a ter o direito à aposentadoria. Se eu cortar direitos como LOAS,
Hoje, o LOAS é um benefício que é pago para quem tem acima de 65 anos. Vão mudar querem mudar para 68. O que isso significa? Significa que os mais pobres, os miseráveis, não vão conseguir alcançar esse benefício e vão, então, para a miséria extrema. Então, hoje, isso é na reforma da Previdência, isso é na reforma trabalhista e também nas políticas urbanas. Se a gente olhar o que aconteceu nesse último ano nas políticas urbanas, foi a suspensão do Minha Casa Minha Vida, a suspensão do programa o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que tinha na urbanização de favelas um dos seus eixos mais importantes, inclusive um espaço de trabalho, como o Gustavo disse aqui, para muitos arquitetos, muitos aqui que saíram, inclusive, da Escola da Cidade, foram fazer projetos brilhantes de urbanização de favela. Esses programas também estão paralisados. E paralisação do Minha Casa Minha Vida. A gente não tem mais contratações do Minha Casa Minha Vida desde que houve a mudança de governo. E isso, para o movimento de moradia, para os urbanistas preocupados com a reforma urbana, é um grande retrocesso. Aqui na cidade, a gente voltou a ter a ideia de que a cidade é para os business, a cidade é para o negócio, a cidade é para os empreendedores privados. A gente sabe como é que são feitos os negócios privados na nossa cidade. Quem teve o cuidado de ver o jornal hoje, a Folha de São Paulo, esses jornais, viu, por exemplo, uma denúncia de direcionamento de uma licitação para a contratação do Carnaval de Rua de São Paulo. É assim que o mercado sempre atuou, fazendo lobby sobre a administração pública. E aí, qual que era o jogo lá? A empresa doou o Carnaval de São Paulo para depois poder captar recursos públicos por meio de isenção. É assim que o mercado atua. O liberalismo via Estado. É um liberalismo novo, que só existe aqui no Brasil, onde a iniciativa privada vive, na verdade, de recurso público. Então, eu não tenho recurso para a Previdência, mas tenho recurso para o captador privado para os seus projetos particulares. Então, é a inversão da ideia de cidade justa, de cidade equitativa, de distribuição de renda. É a concentração de renda. É a cidade para o mercado e não a cidade para as pessoas. Então, é um momento para o movimento e para todos nós, um momento de resistência, de disputa ideológica, de lembrar valores básicos, fundamentais da convivência numa sociedade social-democrata, que é a sociedade pensada na Constituição de 88. Se eu tiver uma cidade agressivamente liberal, o que eu vou ter na cidade é novamente a retomada de um processo de expulsão dos pobres, de aumento da miséria, um processo de aumento da violência, em que até a classe média e os ricos vão ser comprometidos. Porque quando você tem, por exemplo, a volta das ocupações, e São Paulo está vivendo isso hoje, a volta de ocupações nas periferias, nas áreas frágeis, nas nascentes, quem é que perde com essa ocupação? Não são só os mais pobres, a cidade inteira perde com o desmatamento, com a destruição das nascentes, etc. Aumento da miséria, aumento da violência, não são só os pobres que perdem com isso, a sociedade inteira perde com o aumento da violência. E as soluções tipo predinho fechado, carro blindado, vida blindada, já não estão dando conta de enfrentar essa situação, porque também o crime se especializa. Então, acho que é um momento da gente resistir. Essa resistência não se faz só pela atuação de um ator, se faz pela ação de uma grande construção, de uma grande rede de solidariedade, que eu acho que hoje tem que se unir a partir de plataformas muito básicas, muito genéricas. Não estou dizendo nem da socialização dos meios de produção, estou dizendo da mínima defesa do direito de existir, do direito de viver na cidade com acesso ao básico para a existência humana. Ou seja, nós precisamos ter um movimento humanista, na verdade, para poder garantir que a gente consiga superar essa tormenta e voltar para um caminho de desenvolvimento social, econômico e ambiental. Então, eu acho que, para começar esse debate, eu quis fazer uma passagem rápida por esse processo histórico do movimento de moradia, para essa concepção de que hoje não basta lutar por moradia, é preciso lutar pela transformação da sociedade. O direito à cidade é o direito de transformar cidades. E a gente ainda tem muito o que fazer para transformar essa cidade, e eu acho que esse debate, essa aula, esse seminário, é um capítulo fundamental dessa luta. É uma demonstração de que a sociedade está disposta a pensar sobre essas questões, juntar as mais diferentes opiniões para construir muito melhor. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos continuar essa conversa. Tá bom. Edilson, antes eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que foi soprada pelo Gustavo aqui. Desde a semana passada, na verdade, quando a gente combinou que você viria,
para você falar um pouco sobre a experiência do mutirão. E aí, coincidentemente, né, nessa semana que se passou agora, ele já tinha te ligado, né, para você vir aqui, e aí faleceu, né, na quinta-feira o professor Antônio Cândido, né, figura maravilhosa, a qual o seminário rende homenagem hoje, também aproveitando, mas a gente ficou se lembrando, para registrar essa nota aqui, todos os nossos professores de sociologia, quando a gente estudou lá na USP, eram unânimes em dizer que todos tinham sido muito mexidos e transformados pela leitura de um livro do Antônio Cândido, que era Os Parceiros do Rio Bonito, que começa como um estudo sobre cultura, que ele está interessado na poesia, depois ele se interessa pelo cururu, e, na verdade, quando ele é obrigado a fazer o trabalho de campo, ele descobre a existência do mutirão, que era uma coisa que ele não conhecia, como um cara branco, de classe média alta, né? Muito inteligente, culto e etc., uma figura politicamente maravilhosa, mas ele próprio fica, né, e confessa esse encantamento, que foi o encantamento de descobrir no campo, né, a maravilha que era, né, digamos, as soluções que eram possíveis a partir da cooperação, né. Daí, Gustavo, a gente estava cochichando aqui, a gente ia falar disso na semana passada. Você não podia contar um pouco para a gente, assim, o que é fazer uma arquitetura, ou construir mutironisticamente? A gente, posso falar sentado aqui, tudo bem? Porque eu já sou uma pessoa de certa idade, né? E aí já acabou. Eu acho que era melhor, né? Bom, todo movimento popular tem uma palavra de ordem, né? E a nossa palavra de ordem é a união que constrói em mutirão. E por que a gente tem essa palavra de ordem? Porque a gente defende esse jeito de fazer. Se a gente for olhar tecnicamente, né, mutirão quer dizer, parte da ideia de ajuda mútua. Ou seja, a ideia de que todos devem se ajudar para que todos obtenham um resultado melhor. No popular, né, o mutirão é uma coisa que vem da cultura popular brasileira, da cultura indígena, da cultura sertaneja. Era justamente aquela situação que alguém tinha um pedacinho de terra, não tinha condição sozinho de cuidar daquela terra, então ele chamava os vizinhos para ir fazer um dia de mutirão, né, assim, um dia em que todos iam lá ajudar para fazer a colheita, ou então para capinar a terra, né, para fazer de forma coletiva aquilo que a pessoa não conseguia fazer de forma individual. Então, esse conceito do mutirão vem dessa experiência indígena e dessa experiência agrícola brasileira. Nas cidades, o mutirão nasce, então, a partir dessa cultura anterior, mas como uma espécie de contraponto, ou jeito diferente da produção, da autoconstrução. Então, na década de 70, você tem lá a formação da periferia de São Paulo, por exemplo, o cidadão comprava um lote e no final de semana ele mesmo, né, com a ajuda de um vizinho, ele construía. Né? Então era autoconstrução. Normalmente sem um projeto de arquitetura, né, sem mais, né, da forma com os meios que ele tinha. Né? Então, inclusive, começava a construção e não terminava nunca mais. Se a gente andar na periferia, a gente vai ver um monte de casa que tem aqueles ferrinhos para cima das colunas, né? Que o cara sempre planejou fazer mais um andar, fazer mais uma coisa, e depois ele nunca conseguiu fazer porque a vida não permitiu. Então o mutirão nasce da ideia de que, ao invés de fazer dessa forma, que é muito mais custosa, né? O cidadão sem uma assessoria técnica para fazer, ele tende a gastar muito mais, colocar muito mais material, as pessoas iam se juntar para reunir a força necessária para fazer para todo mundo, para fazer com um projeto, né, e aí a presença dos arquitetos foi fundamental, e para criar essa cultura de que um ajuda o outro, né, de que as pessoas, então, quando elas entram no mutirão, na década de 80, quando isso começou, o mutirão era o centro da produção da autogestionária da habitação. Né? Por quê? Porque a gente tinha uma população com a escolaridade mais baixa do que a gente tem hoje. Uma população que vinha do interior do país para trabalhar na construção civil. Né? Os trabalhadores do metrô lá do Xangai, né? Um disco dos anos 80,
que conta muito desse movimento, né? O Homem que Virou Suco, né? Aquele filme do João Batista de Oliveira, né? Que também fala isso, o sertanejo que sai da sua terra para viver nas grandes cidades. E para viver da força do seu trabalho. Então, umas coisas o que as pessoas tinham para oferecer no processo era a força do seu trabalho. Então, as pessoas juntavam no final de semana, né? Normalmente a obra era assim, você tinha lá um convênio com a prefeitura financiava a compra dos materiais, e no final de semana o pessoal se juntava para fazer uma tarefa. Então hoje a tarefa é a gente fazer as calçadas, hoje a tarefa é a gente fazer as escadas, hoje a tarefa é a gente fazer as lajes. Né? Vamos lembrar também que a construção civil nos anos 80 ela era muito menos desenvolvida que é hoje. Então, bater laje, por exemplo, né, era uma festa. Né? As pessoas se juntavam lá no canteiro de obra, faziam aqueles traçados de concreto lá, né, gigante, né, punha lata de concreto na cabeça, e foi assim que elas batiam uma laje nos anos 80. Era assim na autoconstrução e era assim também no mutirão. Só era possível fazer isso se fosse com a participação de todos, né, com a ajuda de todos. Né, fazer um conjunto habitacional. Né, as pessoas que estudaram isso então, fazem uma estimativa que a produção dos anos 80 de autogestão tinha mais ou menos 40% da mão de obra era chamada mão de obra mutirante. Né? Ou seja, era muito significativa. Inclusive para reduzir o custo da produção. Né? Ou seja, uma época, anos 80, de recessão econômica, essas experiências que eu estou contando são experiências municipais, né? Não tinha dinheiro do governo estadual nem do governo federal. Então, é relativamente muito menos recurso do que hoje tem para produzir habitação de interesse social, ou de que tinha até um ano atrás para construir habitação de interesse social. Então, o mutirão acabava incidindo. Não só era uma forma de socialização, uma forma de trabalho conjunto, uma forma de descobrir as capacidades de cada um, mas também era uma forma de baratear o preço da construção para poder viabilizar a construção da moradia com os recursos que você tinha naquela época. E o mutirão também evoluiu ao longo desses 30 anos. Né? O mutirão, sempre preciso contar para vocês aqui, sempre foi muito controverso. Né? Tinha gente que defendia o mutirão e tinha gente que era contrário ao mutirão, que dizia que isso era super exploração do trabalho. Né? De um lado você tem o movimento da reforma urbana, defendendo a importância da participação das pessoas, e, por exemplo, do outro lado você tem o Chico de Oliveira questionando essa participação, se ela não seria uma ilusão, se ela não seria uma forma forçada de participação, se ela não seria uma sobreexploração do trabalho. Essa controvérsia continua até hoje, mas a nossa experiência é que mutirão é trabalho em seu próprio benefício. Então, você não está tendo o seu trabalho apropriado por terceiros. Né? Você tem superexploração do trabalho quando você tem o resultado do seu trabalho sendo carreado para um terceiro, para o patrão. Nesse caso, não tem patrão, as pessoas são beneficiárias do seu próprio trabalho. Né? E o mutirão era a contribuição que as pessoas podiam dar naquele momento. Então, ele enriquecia os processos. Né? As pessoas se sentiam valorizadas pelo fato de que o seu conhecimento estava sendo utilizado numa obra. Né? Eu estava conversando uns 15 dias atrás com um senhor que foi mestre de obra do mutirão nos anos 90, né, que hoje está aposentado e tal, mas ele lembrando como era rica a convivência dele com os arquitetos, por exemplo. Né? Então, ele dizia, olha, muitas vezes o arquiteto era extremamente bem intencionado, né, revolucionário, transformador, mas não tinha a menor ideia como é que fazia uma obra, porque ele nunca tinha feito. Né? Isso, como eu falei, a ditadura nunca permitiu que as pessoas pudessem participar dos processos de produção. Né? Quem fazia era a construtora, quem fazia era um grande empreendedor. Então o cara, o peão lá, ele sabia perfeitamente como é que fazia, ele não sabia como é que planejava, como é que pensava, como é que transformava aquilo na linguagem técnica, mas ele sabia fazer. Então ele conta como ele muitas vezes ensinou o arquiteto como é que ele fazia para a determinada ideia que tinha sido pensada ficar em pé. Né? Se um dia vocês tiverem a curiosidade, né, eu recomendar a vocês conhecer os projetos feitos por um arquiteto chamado Vitor Lotufo, na favela de Vila Prudente. Ele é um arquiteto extremamente arrojado e que faz projetos que são diferentes do usual, do tradicional, né? Muito baseado na experiência espanhola. Mas para pôr de pé aquelas coisas que ele imaginou, se não fosse os pedreiros lá da Vila Prudente, né, e ele mesmo reconhece isso, não teria ficado nada de pé, né, porque realmente são complexas, são ideias diferentes. Então, eu acho que o mutirão permitiu às pessoas
estabelecerem laços de solidariedade, né? Assim, serem companheiras umas das outras, e são o nosso embrião, é a rede social da periferia. Então, no mutirão, o cara, tá precisando de um emprego? Lá na minha firma estão pegando, né? Seu filho precisa estudar? Eu estou sabendo de uma escola que abriu vaga, né? Então, as pessoas começaram a socializar o conhecimento, socializar as oportunidades, criar uma noção de grupo, que na habitação popular é muito importante, porque quando você tem na habitação do BNH um conjunto lá pronto, você tira as pessoas de diversos lugares que não se conhecem e joga todo mundo no mesmo conjunto habitacional. É muito difícil organizar a convivência, o chamado pós-ocupação, né? Porque as pessoas não se conhecem, as pessoas têm perspectivas de vida diferentes, estão assustadas pelo fato de que a vida delas mudou completamente. Né? Eu trabalhei um período da minha vida, comecei a contar a história da minha vida, mas depois mudei de ideia, porque é muito longa, né? Cansar vocês. Mas eu, na época, trabalhei na Coab, aqui na Companhia de Habitação de São Paulo, né? E aí eu trabalhava no setor que chamava as pessoas que estavam na chamada fila da Coab. Não sei se vocês sabem, mas aqui em São Paulo, a forma tradicional de selecionar pessoas para as moradias é por meio de uma fila. O cara vai lá, se inscreve num cadastro e fica esperando um dia ser chamado. Eu trabalhei lá em 2002, em 2005, na verdade, e a gente estava chamando quem tinha se inscrito em 92, ou seja, 15 anos antes. Aí você chamava o cara lá e falava assim, parabéns, meu amigo, você foi selecionado aqui para morar num conjunto da Coab de São Paulo. Onde é que você mora? Eu moro em Carapicuíba, senhor. E para onde que você... Olha, que beleza, você vai para a cidade de Tiradentes. Assim, totalmente diferente. Abandone o seu emprego, tire os seus filhos da escola, né, despeça dos seus amigos, porque a sua vida mudou. Né? E é óbvio que isso não tem como... Parabéns, né? Olha, você vai assumir aqui um financiamento de 25 anos, né, maior que a sua renda, né, enfim. Né? Então, é óbvio, né, que as pessoas tinham muita dificuldade de conviver num espaço como esse. Né? Elas estavam privadas das suas relações mais básicas. Né? Então, o mutirão ele tem esse papel, não só de garantir uma qualidade, uma construção solidária da moradia, mas também o papel de permitir que as pessoas estabeleçam relações mais duradouras, né, que garantam uma qualidade de vida. Ao longo dos anos, só para terminar essa resposta, o mutirão foi perdendo espaço, né, dentro dos processos autogestionários, porque a construção civil se profissionalizou mais, né? A tecnologia hoje é uma tecnologia que permite você fazer uma escala, né? Que eu estava usando o exemplo de batelagem, né? Batelagem era um evento, né? Então você se juntava lá no final de semana, fazia o traçado, fazia a laje e depois ia fazer uma feijoada e tomar cerveja, né? É uma festa, né? A festa da primeira laje, festa da segunda laje, assim sucessivamente. Hoje em dia você pega o telefone, liga para uma empresa lá que fornece concreto e o cara chega lá em meia hora ele enche a laje, né? Então perdeu o sentido, talvez, você gastar tanta energia para uma coisa que a tecnologia já permitiu que você faça com mais qualidade, com menos desperdício e mais rápido. Mas a gente, nos processos nossos, mantém uma parte do mutirão. Né? Hoje, o que era 40% lá na década de 80, hoje é por volta de 5% da mão de obra, ainda é mão de obra mutirante, pelo menos nos projetos que eu acompanho. Né? Nem todos os movimentos fazem isso, mas nos projetos que eu acompanho, a gente faz questão de manter o mutirão, justamente pelo que ele tem de possibilidade de convívio, de solidariedade, de criar o cidadão que vai morar lá depois, né? Permitir fiscalizar a obra. Então, quando as pessoas estão em canteiro, elas sabem exatamente, né, que nem aquela propaganda da Tigre, né, que a mulher sai quebrando as paredes, né, para ver o que tem dentro. Né? É óbvio que ninguém faz isso. Né? Então, no mutirão, você sabe o que tem dentro da parede, porque você ajudou a colocar, você viu colocando, você ajudou a contratar. Então, hoje o movimento jogou mais peso na questão da gestão da obra, por isso que a ideia da autogestão, mas não abandonou completamente a ideia de mutirão, porque a ideia de mutirão permite esses laços de solidariedade que eu falei. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A Amanda Martins, do terceiro ano, está aqui? Amanda, você fez uma pergunta aqui que eu queria que você desenvolvesse. Então, assim, meu questionamento iria provavelmente para o Delijakov ou o Magnani, e pode ser para o Edilson também, e visaria uma melhor compreensão a respeito da participação social, Edilson. Será que ela existe, de fato, fora de uma condição de necessidade extrema? Explica para a gente qual é a questão principal aqui.
quando eu pensei isso foi porque, normalmente, esses casos de mutirão, eles acontecem quando a pessoa está, assim, de fato, marginalizada. E eu não percebo muito essa ação dentro do nosso meio social, assim. E eu não sei como isso funcionaria direito, de uma forma mais ampla mesmo, tipo, todo mundo. É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Edilson, você estava falando do mutirão, né? Na minha visão, eu acho que o mutirão ela forma exatamente isso: comunidades organizadas, né? No meio dela, você tem a participação social. O povo, a maior parte do povo brasileiro se acostumou, de certa forma, a ter o Estado impondo a condição de vida para elas, né? E o Estado ser quase um ente divino. A participação permite o contrário, que a população não só exija, né, mas que trabalhe junto. No caso da política pública de habitação, o exemplo do mutirão é perfeito. O mutirão, a população, o movimento organizado, ele toca uma obra sem nenhuma experiência prévia. Então tem aquela ideia, né, de que o orçamento da casa é parecido com o orçamento público, né? A participação é empoderamento, é distribuição de poder. O que você acha disso, Edilson? É isso, muito interessante a pergunta. E assim, o que eu acho, em primeiro lugar, que precisa contextualizar, né, que no Brasil a participação é exceção, né? A democracia no Brasil é exceção. A regra são regimes autoritários, né, historicamente. Né? Então, desde a formação da República, você tem pequenos períodos democráticos intercortados por grandes períodos autoritários na política do país. Né? Então, a cultura democrática nossa, ela é uma cultura democrática que está em desenvolvimento. Né? Ainda não é uma cultura democrática plena, como de países que já exercem a democracia sem interrupção ao longo de séculos. Né? A democracia brasileira, ela é uma democracia ainda em disputa. Né? A gente tem um sistema político arcaico, a gente tem poucos partidos políticos que podem ser tidos como partidos políticos, né, no conceito clássico. Então, a gente tem uma democracia por fazer, uma democracia que precisa melhorar de qualidade, porque a gente nunca teve muita possibilidade de exercê-la. Mas, nesse processo de construção da democracia, a inclusão dos mais pobres é uma estratégia absolutamente fundamental. Né? Ou seja, ela não é só da necessidade das pessoas que estão excluídas. Ela é uma necessidade da sociedade que esse tipo de participação seja considerado também, né? Que seja estimulado, né? Que seja fomentado. Então, é evidente que a gente tem dificuldade de participação em todos os meios e também tem dificuldade de participação entre os mais pobres. Mas é papel de todos os agentes da sociedade dar meios para essa participação, né, dar condições para essa participação, né, sem cooptar essa participação. Né. Então, reconhecer o método de atuação dos mais pobres é uma forma da gente fomentar o aperfeiçoamento da democracia no país. Aquilo que eu falei, né? Quando você começa um processo como esse, em geral as pessoas estão muito acanhadas, né? Estão muito tímidas. Eu sempre brinco, né? A gente começa as reuniões, primeiro lota as cadeiras do fundo, né? Aí só a hora que realmente não tem mais jeito de sentar no fundão, que as pessoas começam a vir para a cadeira da frente, né? Porque as pessoas estão acostumadas a ter uma participação passiva nos processos, né? A mais receber e menos interagir. Mas aí, na medida que você vai sensibilizando as pessoas, que você vai seduzindo as pessoas vão vendo importância nesses processos. Né? Então, esse é um grande desafio nosso, é ter mecanismos de sensibilizar as pessoas sobre a importância da participação. Né? Agora, a gente precisa, em primeiro lugar, ter consciência disso. Ela não vai vir de forma espontânea, ela vai precisar ser induzida. Né? A gente precisa criar mecanismos de fazer as pessoas terem gosto dessa coisa. Né? A gente tem concentração dos meios de comunicação. Então, como é que as pessoas ficam sabendo dos processos participativos? É quase impossível, uma tarefa de leão você saber onde está tendo uma audiência pública, onde está tendo um debate.
né? Como é que você tem acesso aos dados para fazer essa participação? De novo, tem uma valorização do conhecimento formal, da leitura, etc. Hoje até tem bastante informação disponível, mas se você não tiver uma boa condição educacional, você não consegue interpretar essa informação que está disponível, né? Quem já tentou acessar um site, por exemplo, de transparência orçamentária? É super difícil, né? Ou seja, exige um grau de dedicação, um grau de concentração muito grande. Então, é verdade que a participação ainda ela é limitada, né? Especialmente entre os mais pobres. É verdade que ela é exceção, né? Assim, as pessoas não estão acostumadas com isso, mas acho que o remédio para isso, né, é mais participação, ou seja, oferecer mais espaço, oferecer mais instrumentos, equilibrar o jogo, né? Quer dizer, a gente tem nos conselhos de política pública, em geral, o pessoal defende conselhos que são paritários, né? Metade da presença do poder público, metade da presença da sociedade. Nós, como movimento, defendemos que eles têm que ser conselhos com maioria da sociedade civil, para você tentar equilibrar minimamente o jogo, porque o Estado, normalmente, já tem o instrumental para poder ter acesso à informação, né? Ele que define a pauta dessas discussões, ele entra no processo participativo numa condição melhor do que a maioria das pessoas. Então, para tentar equilibrar esse jogo, a gente talvez tenha que fazer uma maioria da sociedade civil nos conselhos para obrigar o Estado a negociar, né? Obrigar o Estado a pactuar. Senão ele simplesmente vem e impõe a sua vontade e aí manipula a participação. Por exemplo, o Conselho de Política Urbana em São Paulo, ele já foi um avanço na medida que permitiu uma participação maior da sociedade civil do que do Estado. E o Conselho de Habitação também ele tem mais presença da sociedade civil do que do Estado. Não é para a sociedade civil substituir o Estado, é para a sociedade civil ter mecanismos de pressão que permitam ao Estado calçar a sandália da humildade e conversar mais, e dialogar mais, e construir de forma mais pactuada as políticas. Eu certamente não respondi exatamente a sua questão, porque eu acho que a resposta da sua questão está sendo construída, né? Só com muita convivência democrática, só com ampliação dos espaços de participação, é que a gente vai poder ter um acesso mais natural a esses processos participativos. Alô? Oi. Edilson, estou fazendo parte de um grupo que está acompanhando um pouco a obra do Florestan José Maria Amaral agora, e a gente percebeu muito, conversando com as pessoas e na vivência lá, a importância desse sentido de continuidade da experiência do mutirão para a dimensão do movimento como um todo, né? E eu queria que você falasse um pouco da importância que tem, além da obra, o trabalho social, as reuniões de assembleia, a participação dos mutirantes nas comissões, enfim, como é que isso se estende para o movimento de uma forma a ampliar essa causa e a luta de forma geral. Muito legal. O Mutirão Florestan Fernandes, né, é um projeto que está sendo feito no Minha Casa Minha Vida Entidades, né, no extremo da Zona Leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes, e do movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1. Né, eu tenho assim, o prazer, né, de ter acompanhado desde o início, né, desde o começo. Ele é o primeiro projeto do Minha Casa Minha Vida Entidades que foi contratado no Brasil, e os sofrimentos que nós tivemos lá no Florestan foram importantes para ajudar a formatar o Minha Casa Minha Vida Entidades. Né? A gente tem você me dá a oportunidade de fazer um merchan aqui, né? A gente tem um site que chama autogestão.unmp, autogestão.unmp, onde a gente procura registrar alguns documentos, algumas informações, algumas imagens desses projetos e de todos os outros que o movimento está fazendo hoje. E uma coisa nova que o Florestan, na verdade, são dois empreendimentos. Um chama Florestan Fernandes e o outro chama José Maria Amaral, cada um com 200 unidades. E o Florestan, ele é um que traz o componente do trabalho social como um componente, a parte do trabalho, não é a parte, mas um componente independente, né, do trabalho técnico de arquitetura e engenharia. Então, nos primórdios dos mutirões, para explicar melhor isso, nos primórdios do mutirão, você tinha lá uma equipe de arquitetos e engenheiros, em geral,
que eles próprios faziam o trabalho social. Às vezes tinha um técnico social, um sociólogo, um assistente social, mas não necessariamente. Uma série de assessorias que era formada, eles se denominavam arquitetos sociais, né? Eles faziam os projetos, as obras e também faziam o processo de mobilização, de capacitação das famílias. O movimento batalhou muito para que o trabalho social pudesse ter uma vida própria, pudesse ter um espaço próprio, inclusive recursos próprios para poder desenvolver uma metodologia própria, né? Claro que integrado com projetos de arquitetura e de engenharia, mas com uma identidade. Então, hoje, nos projetos de autogestão, tem 2,5% dos recursos que são só para o trabalho social. E aí, lá naquele caso do Florestan de Zé Maria, o projeto técnico-social foi elaborado e concebeu essa forma de gestão da obra, a partir de comissões. Então, todas as famílias que entram lá, as 400 famílias, elas participam de alguma comissão. Então, tem comissão para cuidar das crianças, comissão para cuidar das cozinhas, comissão para cuidar do meio ambiente, comissão para cuidar da relação do entorno, né, e comissão para cuidar das compras. Então, lá não é o arquiteto ou o engenheiro que define como é que é feita a compra. O arquiteto ou o engenheiro define quais são as especificações, o que deve ser comprado. Mas quem faz a cotação do que vai ser comprado, quem faz a entrevista com os fornecedores, é uma dessas comissões que tem lá. Então, isso permitiu que as pessoas pudessem ter contato com essa realidade, né? Permitiu que as pessoas pudessem fazer efetivamente a gestão da obra. Absolutamente tudo que entra nessa obra, é uma obra gigantesca, né? 400 apartamentos, ela é feita a partir do trabalho dessas comissões. Se uma comissão não funciona, aquela atividade fica prejudicada. Então, por exemplo, para falar de duas questões que eu acho que são legais lá de vocês conhecerem. Uma foi a definição do elevador. Para poder fazer a definição do elevador, a comissão que era responsável por isso foi visitar 6 fornecedores. Depois que ela entrevistou esses 6 fornecedores, a hora que ela pegou uma preferência por um deles, ela foi visitar vários empreendimentos que esse fornecedor já tinha executado, inclusive empreendimentos que já estão prontos e que as pessoas estão morando para poder conversar com as famílias. E só depois de fazer todo esse processo é que elas escolheram a empresa que ia fazer o fornecimento, e assim elas conseguiram um contrato muito mais favorável, que prevê, inclusive, a manutenção dos elevadores por um período, o que vai diminuir a pressão do condomínio. Outro exemplo era a relação com o entorno. Esse conjunto está cercado por conjuntos do CDHU, com toda a precariedade do conjunto do CDHU, né? Então, são conjuntos super mal implantados, numa via sem saída, com os muros quebrados, sem comércio, etc. Aí, a comissão que cuida da relação com o entorno percebeu que o próprio muro desse terreno era um lugar que era um lugar de lazer de muitos jovens, lá, por exemplo, do conjunto que tem em frente. Porque no conjuntinho do CDHU não tem uma praça, não tem um espaço de convivência, não tem nem um salão de festas ou um centro comunitário. Então, os jovens eles saíam lá do conjunto do CDHU e iam para a parede lá, para a calçada do muro do projeto do mutirão. Aí, o que eles fizeram? Ao invés de aumentar o muro do mutirão e colocar um arame lá farpado, eletrificado, eles resolveram fazer bancos lá no entorno do muro, e fazer grafite no muro, com a participação, inclusive, desses jovens da vizinhança. Então, eles fizeram com que aquela obra gerasse uma relação do mutirão com os vizinhos, ou seja, que não fosse uma coisa agressiva em relação aos vizinhos. Foi bom para os próprios mutirantes, que perderam o medo da convivência com os vizinhos, e foi bom para os vizinhos, que se sentiram reconhecidos ali no espaço que era deles, antes de chegar o mutirão lá. Então, a participação das famílias vai permitindo que, na prática, as pessoas possam desenvolver ideias criativas para resolver os problemas. Então, vai gerando essa ansiedade por entender como é que funcionam as coisas. Então, aquele grupo que foi fundamental para viabilizar o mutirão, esse mutirão já está com quase 90% de obra, agora está pensando em como melhorar a vida lá depois. Então, eles estão discutindo lá a formação de uma associação de moradores, vai ter o condomínio quando terminar a obra, mas também vai ter uma associação de moradores para poder buscar convênios, buscar benefícios, para fazer essas outras coisas que eu falei, que é ter projetos lá para os adolescentes. Hoje, um problema muito grande da cidade de Tiradentes é ter alternativa para os adolescentes, porque o conjunto foi feito há mais ou menos 20, 30 anos atrás, os conjuntos mais antigos lá, e agora a turma que nasceu lá na época que o conjunto foi feito é jovem, então precisa ter oportunidade de trabalho, de escola, de lazer.
Então, esse grupo agora está começando a pensar em como oferecer essas alternativas. Então, é um exemplo na prática de como essa ideia da autogestão vai empoderando as pessoas, vai permitir as pessoas entenderem como é que funciona a sociedade e vai estimulando as pessoas a participar da solução dos seus próprios problemas. Alô? Bom, boa noite. Vou tentar construir a pergunta enquanto vou falando, então vou pedir desculpas de antemão. Eu achei engraçado que hoje a gente está vivendo uma situação atípica, ou não, talvez é só porque é a situação que a gente está vivendo, a gente tem que começar a defender bandeiras liberais, assim, né? De vez em quando você está citando liberais e as pessoas estão te chamando de comunista. Mas não é sobre isso a pergunta. É que eu fiquei pensando que, por um lado, tem essa questão da já crítica, né, que você já falou sobre a superexploração que o mutirão, que algumas pessoas veem no mutirão. Por outro lado, eu também lembrei de um texto do Sérgio Ferro, que ele vai falar que o fato do Estado deixar a construção das casas pelas próprias pessoas, né, a autoconstrução, isso também é um projeto de país, onde você vai justamente largar e deixar as pessoas construírem por si só, e com isso você exime o Estado de uma função que é dele, né? E eu queria saber a sua opinião sobre o mutirão e essa interface com o Estado, né? Como é que fica? Agora, da outra ponta, você falou sobre como hoje a gente tem a descontinuidade do programa Minha Casa Minha Vida, do PAC, que, como a gente sabe, são políticas públicas que foram desenhadas para atender interesses de grandes construtoras, né? E hoje a gente tem que defender elas porque justamente a situação é de uma esquizofrenia tamanha que a gente está defendendo alguns programas que foram desenhados de determinada maneira e as pessoas que justamente se beneficiaram disso o tempo todo estão fechando isso, né? E daí eu queria entender se não existe um degradê entre essas coisas, porque a gente também vive agora numa gestão de um prefeito, de um gestor, não vou entrar nesse mérito, mas que o prefeito anterior, o Haddad, ele era um prefeito, no meu ponto de vista, muito liberal, né? Ele não, apesar de ele estar no PT, ele seria um bom candidato do PSDB raiz, assim, PSDB moleque. E eu fico pensando nisso porque tem uma questão no liberalismo de algumas correntes do pequeno empresário, que justamente também, nesse momento onde todo mundo vai ser CNPJ, você tem aí uma diluição da luta de classes, né? Então, você não se vê mais como proletariado, você começa a se ver como um empresário, né? Então, tendo em vista tudo isso, eu queria colocar duas questões. A primeira, a questão de se uma coisa meio termo, uma cooperativa, como foi feito no Uruguai, ou se isso não se encaixa na nossa estrutura e no nosso processo histórico. E a segunda coisa e eu vou desenrolar um pouco mais a pergunta, é que o arquiteto no meio desse processo todo, porque de vez em quando fica aparecendo as coisas, que o arquiteto faz isso porque ele está tipo uma ONG, ele está fazendo isso não que não tenha uma questão política envolvida, mas faz isso no tempo livre dele, sei lá. E pelo que eu entendi das assessorias técnicas que eu pude acompanhar minimamente por entrevista só, não é bem isso. E a segunda é que justamente muitas vezes parece que o arquiteto entra como um técnico para resolver situações muito específicas. E tendo em vista a complexidade que são os movimentos de moradia, porque você tem movimentos de moradia que ocupam um terreno,
você tem movimentos de moradia que tem o terreno, você tem movimentos de moradia que ocupam um edifício, e daí dentro do edifício e dentro das ocupações você vai ter o momento da ocupação e o momento do, quem sabe, posterior retrofit. Então, o movimento de moradia é um sistema bastante complexo, assim, né? E onde o arquiteto conseguiria entrar nisso? Bom, muito bem. Eu acho que são excelentes perguntas, né? Todo mundo preparado, a gente vai fazer esse debate até as 3 da manhã, né? Que é a previsão inicial. Eu acho que é isso que estimula a gente, né, a participar desses espaços, né? Porque essas trocas permitem a gente refletir criticamente pela a nossa atuação. O mutirão, ele não é substituição do Estado. O mutirão é Estado radicalmente democrático, né? Ou seja, o Estado tem papel de formulação de políticas públicas e de indução da modernização da forma de gestão dessas políticas públicas. E essa modernização deve incluir diversas modalidades, entre elas essas que se reivindicam mais autônomas, né, autogestionárias. Então, tem um amigo meu que diz o seguinte, né, que quando o Estado brasileiro foi constituído, os militantes estavam presos ou mortos, né? O Estado brasileiro foi constituído a partir de ditaduras e a sociedade não teve possibilidade de interferir na construção desse Estado. Então, os processos autogestionários, os processos de mutirão, são os processos que reivindicam um Estado de novo tipo, um Estado que seja efetivamente público, né? Ou seja, que ele valorize as diversas iniciativas que tem na sociedade, entre elas as iniciativas que tentam preservar o que a gente chama de características culturais dos grupos, né? Então, isso não é substituição do Estado. Aliás, é impossível fazer processos autogestionários que não tenham a participação do Estado, né, mas reconhecendo o seu papel. Quer dizer, o seu papel aí é o papel de indutor, é o papel de quem regulamenta, é o papel de quem estimula, né, não é o papel de quem executa. E o papel de quem executa, o movimento popular reivindica, porque reivindica uma execução mais democrática, uma execução includente, né, que permita às pessoas mais pobres poderem tomar decisão sobre que tipo de material, que tipo de projeto, etc., dentro das limitações dos financiamentos, etc., etc., etc. Então, isso foi, inclusive, o debate da Habitat 2, em 92, e que colocou como uma diretriz de política habitacional o reconhecimento da característica cultural dos grupos, né, no mundo todo. Então, existem várias formas de fazer produção habitacional e uma delas é essa produção autogestionária. E é muito interessante esse debate sobre esse mais principiológico, né, sobre a capacidade, a potencialidade dos processos autogestionários para romper com o Estado estabelecido, e a gente tem que levar em consideração a experiência uruguaia, mas a gente precisa também um pouco pensar e compreender um pouco o histórico da nossa experiência, a experiência brasileira de autogestão, né? Embora ela tenha sido inspirada no cooperativismo uruguaio, na ajuda mútua, o fato é que no Uruguai você tinha um Estado que estimulava o cooperativismo a partir de categorias profissionais, né, e financiava isso, e tem uma legislação estável desde a década de 40. No Brasil, a legislação cooperativista ela é uma legislação da época da ditadura militar e que desestimula a produção cooperativa, né? As cooperativas no Brasil, embora tenha um movimento da economia solidária, tenha a tentativa de fazer economias populares, cooperativas populares, e precisa ser reconhecido, é um esforço importante e tal. O fato é que a maior parte das cooperativas aqui são as Coopergato, né? A nossa tradição é de usar o modelo da cooperativa para veicular empreendimentos empresariais, né? E como é que você reconhece isso? Justamente por modelos de gestão centralizados, autoritários, né, pela apropriação do lucro para poucas pessoas, ou seja, são falsas cooperativas. Então, no imaginário popular, as cooperativas elas precisam ser reconstruídas no imaginário popular, né? Porque a ideia que as pessoas têm hoje de cooperativa não é cooperativa. O que as pessoas dizem que é cooperativa são essas cooperativas de intermediação de mão de obra, que, na verdade, são empresas para explorar o trabalho de terceiros. Mas é uma perspectiva do movimento, né, quando a gente sair da etapa de resistência, né, ou seja, mais ou menos em 2068, a gente vai
retomar a perspectiva histórica do movimento, que é de construir processos que, por exemplo, gerem a propriedade coletiva, como a gente tem no Uruguai, tem na América Central, em alguns países. Mas a gente aqui enfrentou sempre um adversário muito grande, que é o Estado fomentador da ideologia da casa própria. Então, o BNH, ele sempre estimulou isso. Olha, você vai ser um proprietário, você vai se inserir no sistema, sinal de riqueza é você ter bens, né? Você vai ser reconhecido pelo que você tem e não pelo que você é. Então, o movimento de moradia é contra-hegemônico no sentido de tentar furar esse bloqueio ideológico instituído na democracia, na ditadura, e até hoje que não foi superado na democracia. Quando Minha Casa Minha Vida foi lançado, isso. É um programa mais econômico do que habitacional, né? O objetivo era estimular a economia, gerando emprego para a população de baixa renda e gerando lucro para as empresas da construção civil. Uma dos resultados do Minha Casa Minha Vida e do PAC é que eles interromperam o processo de debate do Plano Nacional de Habitação, que a gente vinha construindo no setor, principalmente nos setores organizados. Então, uma coisa que é um desafio para a gente superar, né? A gente acha que agora está num momento de resistência, né, para não perder os direitos, os poucos direitos que a gente constituiu, mas assim que a gente tem a condição, acúmulo de força, a condição de superar esse estágio, a construção de um projeto para o país tem que retomar a discussão do Plano Nacional de Habitação, que vai, então, trabalhar a política de habitação de uma forma artesanal, que a gente fala, né? Ou seja, você tem que ter soluções de acordo com a realidade de cada lugar. Eu também não tenho como multiplicar a experiência autogestionária para o Brasil inteiro, porque o Brasil tem estágios diferentes de organização da sociedade. Então, aqui ainda você tem universidades, você tem assessorias técnicas que conseguiram resistir, etc. Mas fora de São Paulo, fora das grandes capitais, isso é muito mais raro. Então, vai ter que ter movimento, a política de habitação vai ter que estimular coisas como a assistência técnica gratuita, que está numa lei aprovada em 2006 e que nunca foi viabilizada. Então, tem lugares que estão em outros estágios que você vai ter que adequar a política de habitação a cada um desses estágios. E você falou também um pouco do papel do arquiteto nesse processo todo, né? Eu acho que essa experiência das assessorias técnicas é uma experiência que merece muito ser conhecida, estudada criticamente, porque ela procura ressignificar o papel do arquiteto no processo de produção. Em primeiro lugar, ela desaliena o trabalho do arquiteto, né? Ou seja, dá liberdade para uma liberdade limitada pelo financiamento, obviamente, né? O arquiteto da assessoria técnica não vai poder desenhar a casa dos sonhos, ele vai ter que desenhar uma casa que seja melhor do que a que é produzida formalmente, mas que caiba no orçamento dos programas habitacionais. Isso sempre foi uma limitação desde os anos 80. Mas, de qualquer forma, ele vai fazer isso de forma com mais liberdade, né? Ou seja, o trabalho dele não vai ser capturado por um patrão que vai determinar que tipo de projeto ele quer fazer. Uma das características dessa produção habitacional de interesse social dos anos 90 agora é o desprezo pelo projeto. Então, é um grupo de empresários que diz, olha, a gente sabe fazer mais rápido, a gente sabe fazer com uma tecnologia muito mais barata, etc. E, basicamente, é a replicação de projetos. Então, eu pego os projetos que eu já fiz, eu desenvolvo uma racionalidade de como fazer aquilo e eu multiplico aquilo para o país inteiro, independente das condições climáticas, independente do acúmulo que tem em cada região. Isso mata o arquiteto. Ou seja, o arquiteto é figura desnecessária nesses processos de multiplicação de projetos que são conduzidos por essas empresas que se especializaram no chamado mercado popular. Porque se você for olhar, a produção que o cara faz na periferia de São Paulo é idêntica com a produção que ele faz no interior de Manaus ou no norte, nordeste do país. Então, a gente precisa investir nas desculpa, eu soltei a lista de presença. Isso acontece no Olha o espetáculo que virou. Vamos respeitar o nosso convidado? Vamos assinar a lista de presença em silêncio, por favor? Desculpa. Eu também sempre fui um fã da lista de presença. Ela transforma a gente em seres, em outros seres, né? Em pessoas mais... assim. Mas então, assim, a assessoria permite a independência relativa do arquiteto para, inclusive, questionar o que são os padrões tradicionais de produção. Ela permite uma relação mais horizontal no canteiro.
né? Ou seja, o arquiteto se relacionando com as pessoas e transmitindo o conhecimento que ele adquiriu, mas também recebendo conhecimento popular para qualificar o seu próprio trabalho. Né? Permite essa atuação multidisciplinar, né? Assim, o arquiteto junto com o sociólogo, e a gente tem uma série de sociólogos e assistentes sociais metidas a arquitetas, né? Então eles dão palpite e melhoram os projetos. Então essa atuação interdisciplinar permite pensar dimensões que muitas vezes a pessoa não pensa porque está treinada para fazer de um determinado jeito, né? Por exemplo, às vezes você está desenhando um centro. Como é que isso acontece na prática? Está desenhando um centro comunitário. Aí você tem a ideia de que é uma ideia fechada lá de um projeto de um centro comunitário. No processo de debate, muitas vezes você modifica esse projeto e transforma aquele espaço de salão de festas ou centro comunitário num salão multiuso, né? Num salão que pode ter uso de centro comunitário, de comércio, de outros usos que são reivindicados pelo grupo, que são debatidos pelo grupo. Então, essa experiência da assessoria técnica permite também democratizar o acesso à assessoria técnica, né? Como eu disse para vocês, a autoconstrução dos anos 70 era feita sem assessoria técnica, o que significava não ter projeto, né? Vocês estão vendo aquela série do Fantástico aí, né? Que é Não Faça Você Mesmo? Né? Que é isso, às vezes a pessoa acha que sabe fazer, né? Se vocês não viram, vejam, aí deve estar na internet. Assim, o cara acha que sabe fazer e faz a maior lambança do mundo, né? Porque gasta mais material, porque ele não tem noção de questões básicas de um projeto, né? Que tem a ver com a ventilação, com a insolação, etc. Então, permite democratizar o acesso ao conhecimento técnico, que é historicamente reservado para as elites econômicas do país. Né? Não é pouca coisa isso que eu estou falando aqui, né? Quem é que tem acesso no país ao conhecimento que vocês produzem? Né? E do outro lado, vocês também querem, acho que precisam se refletir, se vocês querem ser arquitetos da elite, né? Ou se vocês querem ser arquitetos de elite, né? Ou seja, arquitetos que vão inovar no processo de formulação do conhecimento. Você pode simplesmente sair daqui e virar um arquiteto que vai trabalhar para os maiores escritórios, para as pessoas que têm muita grana do país e reproduzir a desigualdade que é histórica do país. Mas também você pode ser um arquiteto que questiona os padrões da arquitetura, que renova a arquitetura, que permite que a arquitetura seja alcançada para todos. Então, esses mecanismos, aí, como as assessorias técnicas, elas podem ser caminhos para isso. Claro que é muito difícil fazer assessoria técnica a movimentos sociais no Brasil, porque você não tem estímulo, né? Então, os programas começam, são interrompidos, uma hora tem dinheiro, outra hora não tem dinheiro, né? E aí entra num outro aspecto que você estava falando, né? Que isso também dificulta que o profissional se especialize efetivamente nessa área. Então, muitas vezes, o arquiteto da assessoria técnica é arquiteto, é professor universitário, enfim, tem que se virar nos 30 para poder sobreviver. Mas a gente tem que reverter esse quadro, né? Ou seja, o ideal é que você tenha equipes de assessoria multidisciplinares e dedicadas exclusivamente para fazer o que elas gostam, que é desenvolver projetos na área de habitação de interesse social. Isso a gente só vai ter com continuidade, né? Com políticas públicas que sejam permanentes e permitam, então, a estruturação desse setor. A gente teve, nesses últimos anos, o esvaziamento das assessorias técnicas nos anos 90, 2000. Elas tiveram um boom lá no final dos anos 80, começo dos 90, com os governos progressistas municipais. Depois, elas tiveram um retrocesso nos anos 2000 com as políticas neoliberais, né, porque então impôs um novo modelo. Tem um certo aquecimento a partir do Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida, como tudo no Brasil, ele é um programa cheio de contradições, porque, ao mesmo tempo que ele é uma política pública anticíclica para o mercado, para a construtora, ele também colocou uma quantidade de recursos para a autogestão que nunca antes na história desse país foi colocada. Então, com toda a dificuldade para acessar, etc., mas também quem quis fazer projetos, quem conseguiu, né, não é só quem quis, mas quem conseguiu fazer bons projetos, né, teve a possibilidade de fazer com uma quantidade de recursos inédita que foi canalizada nessa obra. Então, disputar essas contradições também é papel do arquiteto preocupado com a transformação, né? Ou seja, a gente até hoje mostra os projetos que são feitos com autogestão e isso sempre causa um abalo, né? Vocês estão conseguindo fazer isso? É possível fazer isso? No mínimo, o gestor tradicional perde o sono aquela noite.